I want you to open your Bibles to Isaiah 60, and I'm going to read the first 3 verses. Isaiah 60, verses 1 to 3. Quero que abram suas Bíblias no capítulo 60 de Isaías, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 3. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. For behold, the darkness shall cover the earth, Porque eis que as trevas cobrirão a terra, and gross darkness the people. e a escuridão os povos. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of his rising. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. When the final power of the latter rain comes upon God's people, Quando o poder final da chuva serôdia cair sobre o povo de Deus, there is going to be an amazing enlightenment across this world. haverá uma grande iluminação a este mundo. And leaders in the world will be drawn to Christ and his kingdom. E líderes neste mundo serão atraídos para Cristo e para o seu reino. Of course, that does not mean the majority of the world's population. É claro que não significa que é a maioria da população do mundo. But nevertheless, there will be some of those great men and great women in the world. Mesmo assim, haverá muitos desses grandes homens e grandes mulheres do mundo. And God's people will be readying for the return of Jesus. E o povo de Deus estará pronto para o retorno de Jesus. Yet if we're not preparing for Jesus now, we will not have fulfilled the requirements of the early rain and be prepared for the latter rain. Porém, se não estivermos nos preparando para o retorno de Jesus agora, participando da chuva temporã, não poderemos receber da outra chuva, serôdia. Yesterday I left Des Ford back in Australia. Ontem eu parei falando de Desmond Ford lá na Austrália. He had his degree from Michigan State University in speech. E ele tirou o seu curso na Universidade de Michigan em oratória. There were those who had their doctorates in theology and religious studies. Havia aqueles que tinham seus doutorados em estudos religiosos, teologia. And they were able to say, well, Ford's not a theologian, he's only got a speech doctorate. E eles diziam, bom, Ford não é um teólogo, ele tem apenas um doutorado em oratória. So Ford wanted to have a doctorate in theology. Então Ford quis ter um doutorado em teologia. And Dr. Gordon McDowell, the president of Avondale College, E o Dr. Gordon McDowell, presidente da Avondale, da faculdade Avondale, sent him to Manchester University in England, enviou para a faculdade de Manchester, universidade na Inglaterra, to one of the best known theologians in England, a um dos maiores teólogos da Inglaterra, Professor F.F. Bruce. o professor F.F. Bruce. Bruce was well known around the world Bruce era bem conhecido no mundo inteiro as an evangelical scholar. como um teólogo evangélico. Again, Ford excelled himself in those studies in Manchester. E mais uma vez Ford surpreende a todos ali nesse curso lá em Manchester. And now he had his theological degree. E agora ele então consegue o seu grau de doutor, teólogo. But if you get your degrees from the universities of Babylon, Mas se você tem
o seu credenciamento das universidades de Babilônia it will not help you não irá te ajudar to be able to understand the real message of salvation. e capacitar a compreender a real mensagem de salvação. However, that was true in the case of Desmond Ford. Entretanto, isso aconteceu no caso de Desmond Ford. Of course, that study didn't help him to find present truth. É claro, esse estudo não ajudou a alcançar a verdade presente. Indeed, he was emboldened in what he presented in his classroom presentations. E ele estava transmitindo tudo aquilo que ele havia aprendido. But so too you had the strengthening of the concerned brethren. Mas lá também acontecia a força daqueles irmãos, aquele grupo, foi falado ontem, os irmãos que estavam preocupados. These pastors and these administrators that have been so faithful to the Seventh-day Adventist message. Esses pastores e administradores que haviam sido fiéis à mensagem adventista. Some might wonder why he got so much support, for example, from the division president. Alguns talvez podem se perguntar como é que Desmond Ford ele conseguiu tanto apoio do presidente da divisão. Maybe it had something to do with him becoming a Seventh-day Adventist. Talvez, you mean Ford? Yeah. Talvez teve alguma coisa a ver com ele se tornando um adventista do sétimo dia. When Pastor Naden was the voice of prophecy speaker throughout Australia and New Zealand, quando o pastor Naden ele era o orador da voz da profecia na Austrália e Nova Zelândia, Ford claimed that he had become a Seventh-day Adventist from listening to those broadcasts. Então Ford disse que havia se tornado um adventista do sétimo dia ouvindo esses programas. When Pastor Naden became the president of the division, e quando o pastor Naden se tornou presidente da divisão, he felt a fatherly attachment to Desmond. Ele sentiu uma ligação paternal por Desmond. And he never broke that apart. E o que nunca foi quebrado. He supported him all through the crisis. Ele o apoiou durante toda a crise. And when you have a division president who is supporting someone who's preaching error, e quando você tem um presidente de divisão apoiando alguém que está pregando erro and teaching it to the next generation of students, e ensinando a próxima geração de estudantes, it's going to have very serious consequences. haverá consequências muito sérias. But so strong came the protest against Desmond Ford. Mas o protesto contra Ford foi tão forte. And these retired ministers and leaders desses pastores jubilados e líderes were still very active in preaching in the various churches. Eles ainda se encontravam bem ativos pregando nas igrejas. They were warning the people in Australia and New Zealand against the theology of Desmond Ford. E eles estavam advertindo o povo na Austrália e na Nova Zelândia contra a teologia de Ford. And so eventually the Biblical Research Institute of the South Pacific Division E acabou que o Instituto de Pesquisa Bíblica da Divisão do Pacífico Sul called a special meeting at Avondale College. Convocou uma reunião especial na faculdade de Avondale. When many of the leaders of the then leaders of the churches in Australia and New Zealand were brought to listen to what would take place. Onde foram trazidos muitos dos líderes da Austrália e da Nova Zelândia para ouvir o que estava acontecendo. In the end, 20 of them were there. No final das contas, 20 deles estavam lá. And 16 concerned brethren were invited to be there. 16 desse grupo dos irmãos preocupados estavam lá. 11 of those who came were former leaders in the Seventh-day Adventist Church, now retired.
E 11 deles eram líderes da igreja adventista que agora estavam jubilados. This Biblical Research Committee was held in 1976. E essa reunião do Instituto de Pesquisa Bíblica aconteceu em 1976. You see, that's 34 years ago. 34 anos atrás. That's how far all of this is going back, and of course before that. Mas é claro que antes disso essa história já estava acontecendo. Let me give you some idea of who were the church leaders at that time, the conference presidents and so on, who were called to be there at that meeting. Deixe-me dar-lhes alguma ideia de quem eram os líderes que foram convocados àquela reunião. I won't mention their names, just their position. Não vou mencionar seus nomes, apenas suas posições. The president of the Tasmanian Conference. O presidente da Associação da Tasmânia. The Australasian Division Health Director. O diretor de saúde da divisão australasiana. The president of the Victorian Conference. O presidente da Associação de Vitória. The president of the South New Zealand Conference. O presidente do Sul da Associação da Nova Zelândia do Sul. Des Ford himself, who was then the chairman of the Religion Department at Avondale College. O próprio Desmond Ford, que era o presidente do departamento de religião da faculdade de Avondale. The president of the Australasian Division. Presidente da divisão australasiana. By the way, Pastor Naden had now retired. A propósito, o pastor Naden nessa época tinha acabado de se jubilar. And the new president was Pastor Robert Frame. E o novo presidente era o pastor Robert Frame. He in no ways was qualified in any way to be able to handle this situation. E ele não estava qualificado de nenhuma forma para lidar com a situação. Because he had been trained as an accountant and as a businessman. Porque o treinamento, a formação dele era de contador, era um homem de negócios. And he'd become a conference treasurer. Ele havia se tornado um tesoureiro da associação. Eventually had become the treasurer of the South Pacific Division. E depois ele se tornou o tesoureiro da divisão do Pacífico Sul. And he eventually became an associate treasurer of the General Conference. E se tornou tesoureiro associado da Associação Geral. And then he was called back to be the president of the South Pacific Division. E então ele foi chamado de volta para ser o presidente da Associação da Divisão do Pacífico Sul. But in no wise did he have a great understanding of the principles of salvation and the message of God. Mas ele não tinha de forma nenhuma uma grande compreensão da mensagem da salvação. Because I had especially one opportunity to talk with him, and I could tell that he was out of his depth. Porque eu pude ter uma conversa com ele, tive a oportunidade, e eu vi isso que ele realmente não compreendia. There's also the Australasian Division Field Secretary. Também havia o secretário de campo da divisão australasiana. The president of the Trans-Tasman Union Conference. O presidente da Associação Trans-Tasmania. The president of Avondale College. O presidente da faculdade de Avondale. This was no longer Dr. McDowell, he had retired. Que já não era o Dr. McDowell, porque ele já tinha se aposentado. It was Dr. Magnuson now. Era o Dr. What's his name? Magnuson. Magnuson. I mentioned a few Scandinavian names. Eu mencionei alguns nomes assim de origem escandinava. But all here was Pastor Jorgensen too, another Scandian name. Tinha também o pastor Jorgensen. But really there were not many Scandinavians in Australia. Mas também não tinham tantos escandinavos assim na Austrália. Eric Magnuson had been at Avondale College as a student when I was a college student. E o pastor Magnuson, ele também tinha sido um estudante na faculdade de Avondale quando eu fui um estudante. He was a scientist. Na verdade, ele era um cientista.
and lent towards theistic evolution. E ele era inclinado a crer na teoria da evolução. But Teísta. anyway, coming on with the list of leaders, Mas então temos aqui a lista de líderes. the president of the Western Australian Conference, O presidente da Associação do Oeste da Austrália, Pastor Naden, the retired South Pacific Division president, tinha também o pastor Naden, que era o ex-presidente daquela divisão, já jubilado, the Australian Division Secretary, o secretário da divisão australiana, the editor of the Signs of the Times in Australia, o editor da revista Sinais dos Tempos na Austrália, who had been my principal when I was a youth growing up in that school in Newcastle. que foi o meu diretor quando eu era jovem e estudava naquela escola de Newcastle, Another theologian at Avondale College, um outro teólogo na faculdade de Avondale, who had been a contemporary at Avondale also with me. que também foi contemporâneo meu na faculdade de Avondale, The pastor of the Wurrunga Church, o pastor da igreja de Wurrunga. that was the biggest church in Sydney and where the division headquarters are. Que era a maior igreja de Sydney, onde ficava o escritório da divisão. But he had been the academic dean before that of Avondale College. E ele havia sido reitor acadêmico da faculdade de Avondale antes disso. The ministerial secretary of the Australasian Division. Secretário ministerial da divisão australasiana. The president of the North New South Wales Conference. O presidente da Associação do Norte de New South Wales. Another professor of theology at Avondale College. Outro professor de teologia da faculdade de Avondale. The president of the Trans-Australian Union Conference. O presidente da União Trans-Australiana. And also another member of the theology department at Avondale College. E também outro membro do departamento de teologia da faculdade de Avondale. Also who had been a contemporary when I was a student at Avondale College. Que também estava ali comigo quando eu era um estudante na faculdade de Avondale. I had taught him at Avondale College. Me desculpem, na verdade eu o ensinei na faculdade de Avondale. So they brought most of the heavyweights in the South Pacific Division to take up what the concerned brethren were going to talk about. Então eles trouxeram os pesos pesados da divisão dali para ouvir o que esses irmãos preocupados iriam dizer. There were 16 of the concerned brethren that were invited to come and dialogue with these men. E houve 16 desse grupo dos irmãos preocupados que foram convidados para dialogar com estes homens. 11 were ministers. 11 deles eram ministros 5 were laymen. e 5 leigos. Pastor Anderson, Pastor Anderson, the young brother of Roy Allen Anderson who went astray. o irmão mais novo de Roy Allen Anderson, que se desviou. However, O.K. Anderson was a powerful supporter of truth. Mas esse pastor O.K. Anderson, ele era um poderoso apoiador da verdade. He was a retired evangelist and departmental director, Ele era um evangelista aposentado e diretor departamental. a college teacher, and a missionary to the Middle East. Um professor de faculdade e um missionário no Oriente Médio. Pastor Frank Basham. O pastor Frank Basham. He is my wife's, or was my wife's uncle. Ele era paternal uncle. Ele era o tio paternal da minha esposa. I tell you, what a godly man.
E eu digo a vocês, que homem de Deus. He performed our wedding. Ele fez nosso casamento. He was then a retired pastor and an evangelist. Ele era então um pastor jubilado e evangelista. Pastor Frank Braden, also a retired pastor and evangelist. Pastor Frank Braden, também um pastor evangelista aposentado. Pastor George Burnside. O pastor George Burnside. I've mentioned him as the greatest evangelist I've ever listened to in my life. Eu mencionei como tendo sido o maior evangelista que eu já ouvi na minha vida. And he was also a former Australasian Division Ministerial Director. E ele também era um diretor ministerial da divisão australasiana. There was Dr. John Clifford, a layman. Também tinha o Dr. John Clifford, um leigo. He was the secretary of the Committee of Concerned Laymen. E ele era o secretário da comissão dos irmãos, dos leigos preocupados. Pastor Ronald Hagee, O pastor Ronald Hagee, retired mission president and church pastor. presidente de missão e pastor de igreja aposentado. Pastor Arthur Jacobson, retired pastor and missionary president. Pastor Arthur Jacobson, que foi também um pastor aposentado e presidente de missão aposentado. Pastor Llewellyn Jones, Pastor Llewellyn Jones, retired evangelist and conference departmental director. diretor departamental da Associação e evangelista jubilado. Pastor John Keith, Pastor João Keith, retired Union Conference president and mission president. Presidente de União e Missão aposentado. Pastor James Kent, Pastor James Kent, retired conference president and leading evangelist. um evangelista, líder e presidente de associação também aposentado. Pastor Arthur Knight, retired evangelist and youth leader. Pastor Arthur Knight, evangelista e líder jovem e também capelão de hospital aposentado. Another layman, Brother Raglan Marks, a businessman. Também um outro leigo, o irmão Raglan Marks, também um homem de negócios. Pastor Elwyn Martin, retired evangelist and missionary. Pastor Elwyn Martin, evangelista e missionário aposentado. And the last three are all laymen. E os últimos três, todos leigos. Brother Harold Reed, O irmão Harold Reed, who was an engineer and chairman of the Committee of Concerned Laymen. Engenheiro e presidente da comissão dos leigos preocupados. My brother Russell Standish, Meu irmão Russell Standish, who was then the director of one of the biggest hospitals in Melbourne. que era então o diretor de um dos maiores hospitais em Melbourne. And finally, Brother Fred Williams, a retired Sydney businessman. E finalmente o irmão Fred Williams, um homem de negócios aposentado em Sydney. There were papers that were presented by the concerned brethren. E houve também relatórios apresentados pelos irmãos preocupados On the message of the sanctuary, acerca da mensagem do santuário, on the issue of righteousness by faith, acerca da questão da justiça pela fé, on the human nature of Christ. sobre a natureza de Cristo. My brother presented on creation. O meu irmão apresentou acerca da criação. And there were probably two other papers that were presented. E teve provavelmente dois outros relatórios que foram apresentados. And all showed how wrong Desmond Ford was in these areas. Todos mostrando quão errado estava Desmond Ford nessas áreas. How in no wise Como de maneira nenhuma there was any way that he could be presenting the truth of the Seventh-day Adventist faith. ele poderia estar apresentando a verdade da fé adventista do sétimo dia. Pastor J.W. Kent, James Winston Kent, O pastor J.W. Kent, James Winston Kent,
This man that had been such a powerful evangelist, Esse homem que havia sido um poderoso evangelista, he was a leader if ever there was a leader. se alguma vez houve um líder, este foi um líder. He had been the president of 3 different conferences in Australia. Ele tinha sido presidente de 3 associações diferentes na Austrália. He took the leadership. Ele tomava a liderança. And he introduced the discussion. E ele introduziu a discussão, o debate. He expressed his concern over that which Avondale theology graduates were preaching. E ele expressou a sua preocupação acerca daquilo que os teologandos de Avondale estavam pregando. As these graduates were going out into the field and he was listening to what they were preaching, he knew that Avondale College was training in a way that was not the kind of message that they should be trained in. E ao ouvir esses teologandos, quando eles graduavam, o que eles pregavam, ele sabia que a escola de Avondale não estava ensinando a verdade. The first paper that was presented E o primeiro relatório que foi apresentado was presented by Pastor Burnside. foi apresentado pelo pastor Burnside. And he took up the message of Christ in his sanctuary. E ele apresentou a mensagem de Cristo no seu santuário. Pastor Martin, Elwin Martin, O pastor Elwin Martin, he took up the issues of what was coming out from Avondale, the young men that were coming out of Avondale into the pulpits. ele apresentou a questão acerca do que estava sendo pregado pelos jovens que saíam de Avondale. The second paper then was taken by Pastor Basham, my uncle-in-law. Então, o segundo relatório foi apresentado pelo pastor Basham, o tio da minha esposa. Then Pastor Arthur Knight. Então, o pastor Arthur Knight. He had been closely associated with Pastor W.W. Fletcher. Ele tinha uma próxima associação com o pastor W.W. Fletcher. And Pastor Fletcher had been the first one to bring new theology concepts to Avondale College. E o pastor Fletcher foi o primeiro a trazer conceitos da nova teologia para a faculdade de Avondale. That was back in the 1930s. Isso foi na década de 1930. And when it was discovered that he was teaching false doctrines, E quando descobriram que ele estava ensinando falsas doutrinas, he was withdrawn from Avondale College as the chairman of the religion department. ele foi retirado da faculdade de Avondale como presidente do departamento de religião. And he was sent to the United States to counsel with him on what he was teaching. E ele foi mandado para os Estados Unidos para aconselhar him. Elder Spicer, then the General Conference President. Para aconselhar com o pastor Spicer, o então presidente da Associação And Geral, about 12 sobre aquilo. other faithful men in America. E outros 12 homens fiéis nos Estados Unidos. They did everything to help Pastor Fletcher to know the real Adventist message. E eles fizeram tudo o que podiam para ajudar o pastor Fletcher a entender a real mensagem adventista. Something more will be said about that in another presentation. Algo mais será dito sobre isso em outra apresentação. But Elder Fletcher was dismissed from the ministry and from denominational service. Mas o pastor Fletcher foi então dispensado do ministério e do serviço denominacional. In those days, in the 1930s, they took action against those who taught aberrant messages. E naqueles dias, na década de 1930, eles faziam algo, tomavam providências contra os que estavam ensinando as falsas mensagens. Then Pastor John Keith made his presentation, the former union president. Então o pastor João Keith fez a sua apresentação, o ex-presidente da União. And he told of his upbringing as a Plymouth Brethren.
He told of his upbringing in his home as a Plymouth Brethren. E ele falou de como ele cresceu no seu lar, como ele era um dos irmãos Plymouth, fazia parte. How his family had left that false theology to become Seventh-day Adventists. E como que sua família deixou aquela teologia falsa para se tornar adventista do sétimo dia. And he showed how Desmond Ford was preaching the same message that the Plymouth Brethren had taught before. E ele mostrou como Desmond Ford estava pregando a mesma mensagem que aqueles irmãos Plymouth estavam pregando. Well, you get the idea of how these earnest leaders made their presentation. Vocês têm uma ideia de como esses líderes sinceros estavam apresentando? My brother was the last one to make a presentation. E o meu irmão foi o último a fazer a sua apresentação. And that was, of course, against the leaning towards theistic evolution. E foi, é claro, o seu relatório contra a evolucionismo teísta. The concerned brethren, Os irmãos preocupados, from everything that I've heard, de tudo que eu ouvi, were so careful to present in the fullness and in the Bible and spirit of prophecy defense of what they believed. foram muito cuidadosos em apresentar as suas defesas baseadas na Bíblia e no espírito de profecia. They waited for the report of the Biblical Research Committee. E eles esperaram então pelo relatório da comissão do Instituto de Pesquisas Bíblicas. The one who was in charge of that was Pastor Alfred Jorgensen. E o pastor encarregado por isso era o pastor Alfred Jorgensen. Pastor Jorgensen was a contemporary with my father as a student at Avondale College in the 1930s. O pastor Jorgensen foi contemporâneo do meu pai na faculdade de Avondale como estudante na década de 1930. When I was on the faculty at Avondale College from 65 to 69. Quando eu era funcionário na faculdade de Avondale de 65 a 69, Pastor Jorgensen was one of the professors. o pastor Jorgensen era um dos professores. And he had been totally opposed to Desmond Ford's theology. E ele havia sido totalmente contra a teologia de Desmond Ford. I don't know how many times he came into my office to complain about what Ford was teaching. E eu nem me lembro quantas vezes ele veio ao meu escritório para se queixar do que Ford estava ensinando. But he was now a field secretary of the division. Mas agora, então, ele era o secretário de campo da divisão. And he was also the director of the biblical research for the South Pacific Division. E era também o diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica para a divisão do Pacífico Sul. You can imagine how devastated the concerned brethren were with his report. Vocês podem imaginar quão devastado ele ficou com o relatório que foi apresentado. Quão devastado ficaram os irmãos preocupados com o relatório apresentado por ele. This was the start of the report that Pastor Jorgensen wrote, and it went into the division papers. Esse foi o início do relatório que o pastor Jorgensen apresentou, que foi aos jornais da divisão. Whereas the Biblical Research Institute has on 2 occasions O Instituto de Pesquisas Bíblicas fez em 2 ocasiões, February 3, 1976 and February 4, 1976. 3 de fevereiro de 1976 e 4 de fevereiro de 1976, of a number of the senior ministers ouvido um apelo de um número de ministros aposentados who had expressed their concern about the teaching of theology at Avondale College, que apresentaram sua preocupação acerca dos ensinos teológicos da faculdade de Avondale, particularly in the sanctuary area, particularmente na área do santuário, the age of the earth, a idade da terra and inspiration. e a inspiração.
it now desires to present its finding to the administration of the Australasian Division as follows. E agora gosta de apresentar o que achou disso a administração da divisão australasiana, como segue. This was the first point that they wrote. Esse foi o primeiro ponto que eles escreveram. That the theology department at Avondale is committed to generally accepted, moderate, Seventh-day Adventist doctrinal positions, and that Dr. Desmond Ford ably demonstrated that such stance as he takes, which appeared to diverge from what some senior men hold as present truth. Que o departamento de teologia de Avondale geralmente tem aceitado as posições adventistas que são geralmente aceitas e moderadas, e que o Dr. Desmond Ford aptamente demonstrou que em tais instâncias ele parece divergir do que alguns homens aposentados dizem ser verdade presente. It be justified by reference to majority positions taken by current Seventh-day Adventist authors and scholars. Que essas posições que aparentam ser divergentes podem ser justificadas pela referência dos maiores. What is missing in the statement from the biblical research? Da posição da maioria dos líderes. Pode ser justificado a crença de Ford. Agora, o que está faltando aqui nesse relatório do Instituto de Pesquisas Bíblicas? What's missing? O que está faltando? Justificativa com base na Bíblia. Justification with foundation in the spirit of prophecy in the Bible. Yes, the Bible is not even mentioned as an authority. Neither is the spirit of prophecy. É verdade, a Bíblia e nem o espírito de profecia são aqui mencionados como autoridade. I don't care what authors say or theologians. That has no authority unless it's riveted in the Word of God and in the spirit of prophecy. Eu não me preocupo com o que teólogos dizem ou outras pessoas de autoridade, a não ser que tenha embasamento na Bíblia ou no espírito de profecia. The second point that was made. E o segundo ponto que foi feito. The senior ministers, os ministros aposentados, as represented by their speakers, representados por seus oradores, were somewhere unaware of the movements in Adventism. Estavam, de certa forma, não cientes dos movimentos que têm acontecido na Igreja Adventista. Movements in Adventist thought and the style of doctrinal presentation in recent years. Nos pensamentos do Adventismo e no estilo das apresentações doutrinárias nos anos mais recentes. A fact which explains their reaction to some contemporary expositions. Um fato que explica a sua reação às exposições mais contemporâneas, mais atuais. In other words, these old faithful leaders and pastors, em outras palavras, esses antigos líderes e pastores fiéis, they're out of date. Estão desatualizados. They haven't caught up with the progress. Eles não conseguiram acompanhar o progresso. I want to tell you, these old ministers were not out of date because the word of God doesn't change, neither does the spirit of prophecy change. Agora eu digo que esses ministros antigos não estavam desatualizados porque a palavra de Deus e nem o espírito de profecia mudam. Well, look, I just wish you could all read this book. Eu gostaria que vocês todos pudessem ler este livro. I could go into the third point and the fourth point, but they're just as disgusting as the first two. Eu poderia entrar no terceiro ponto, no quarto ponto, mas eles são tão terríveis quanto os dois primeiros. When I got back to Australia, I was of course over in America at the time.
E quando eu voltei para a Austrália, dos Estados Unidos, I actually met up with Pastor Jorgensen, who had written this document. eu me encontrei com o pastor Jorgensen, que escreveu esse documento. We had been close friends on the faculty of Avondale. Nós tínhamos sido amigos íntimos na escola de Avondale. But when I raised the issue of what he had written here, Mas quando eu levantei a questão acerca do que ele havia escrito aqui, he got very angry with me. ele ficou muito aborrecido comigo. Colin, you should read what I meant in that. Ele disse: Colin, você deveria ler o que eu quis dizer ali. Well, I had read the plain English that was in print. Bom, eu li o inglês claro que estava ali impresso. Oh, that opened the floodgate in Australia to the apostasy. Isso abriu os portais do dilúvio para a apostasia na Austrália. When the division openly supported the new theology, Quando a divisão apoiou a nova teologia, many of the laity just took it for granted. muitos dos leigos simplesmente aceitaram. And those who continued to oppose it E aqueles que continuaram a se opor were accused of being unfaithful to the Seventh-day Adventist Church and faith. foram acusados de serem infiéis à igreja e à doutrina e à fé adventista do sétimo dia. Well, I want to move a little further. Gostaria de ir um pouco mais adiante. That didn't stop the controversy, I can assure you. Isso não fez cessar a controvérsia, eu posso assegurar-lhes. And it became very much aware to the General Conference. E a associação geral ficou ciente disso. Elder Pearson was alarmed. O pastor Pearson ficou alarmado. And in 1976, E em Elder Pearson called the conference in the United States. E em 1976, o pastor Pearson convocou uma conferência nos Estados Unidos. And he called representatives from the South Pacific to come and answer their concerns. E ele chamou então representantes do sul do Pacífico para virem e responderem às suas preocupações. But the South Pacific Division leaders said, we're going to choose who come to that conference. Mas os líderes da divisão do Pacífico Sul disseram: nós escolheremos quem irá a essa conferência. Elder Pearson had said to them, I want some representatives of the concerned brethren. E o pastor Pearson falou: eu quero alguns representantes dos irmãos preocupados. But the South Pacific Division leaders absolutely refused to have even one of the concerned brethren come to that conference. Mas os líderes do sul do Pacífico decidiram absolutamente não ter nenhum representante do grupo dos irmãos preocupados. And so they brought virtually the same men that had been at the Biblical Research Committee. Então trouxeram os mesmos homens praticamente que haviam feito parte daquela reunião do Instituto de Pesquisas Bíblicas. Except it wasn't 20, it was 2, 4, 6, yes, 10 of them. Exceto que não foram 20, mas 10 deles. And when I look at the General Conference group, E quando eu li o grupo da Associação Geral, there were some fine, true Adventists amongst it, and some that were not. havia uns bons adventistas verdadeiros e outros que não eram. Dr. Dederen at the seminary, O Dr. Dedren, do seminário Andrews, he was not even close to the Seventh-day Adventist Church doctrines. ele não estava nem perto das doutrinas adventistas do sétimo dia. Pastor Dower, the ministerial director of the General Conference, O pastor Dower, o secretário ministerial da Associação Geral, a godly man. um homem de Deus. Pastor Duncan Ever, a vice president of the General Conference, O pastor Duncan Eva, vice-presidente da Associação Geral, actually riveted in new theology.
mergulhado, na verdade, na nova teologia. Pastor Willis Hackett, a vice president of the General Conference, Pastor Willis Hackett, vice-presidente da Associação Geral, he was much more present truth in his beliefs. esse já era muito mais da verdade presente em suas crenças. Pastor Gordon Hyde, the head of the biblical research in the General Conference. Pastor Gordon Hyde, o cabeça do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral, He was in the right direction. ele estava na direção certa. Pastor Dr. Hans Larondel at Andrews University, O pastor Hans Larondale, da Universidade Andrews, New Theology. Nova Teologia. Pastor Don Neufeld, associate editor of the Review. Pastor Don Newfield, editor associado da Review, Fairly good. até que era bom o suficiente. Pastor Robert Olson, a very godly man, the chairman of the E.G. White estate. O pastor Robert Olson, presidente do Ellen White State. Pastor Robert Pearson, the General Conference president. O pastor Robert Pearson, presidente da Associação Geral. What a man of God. Que homem de Deus. And Kenneth Wood, editor of the Review and Herald. E Kenneth Wood, editor da Review and Herald. Another man of God. Outro homem de Deus. That really believed this message with all his heart. Que realmente cria nessa mensagem de todo o seu coração. But it was a mixed group. Mas era um grupo misto. And the Palmdale Conference achieved nothing. E a conferência de Palmdale não chegou a lugar nenhum. When the men came back to Australia, the Australian delegates, Quando os delegados da Austrália voltaram ao seu país, they really scorned Pastor Pearson. eles zombaram do pastor Pearson. Pastor Pearson was a very humble man. Pastor Pearson era um homem muito humilde. You'd have to know him. What a gentle Christian he was. Vocês tinham que conhecê-lo. Que cristão ele era. And in part of the dialogue, he said, I'm not a theologian. E em parte do diálogo ele disse, eu não sou um teólogo. I would say, praise God for that. Eu diria, glória a Deus por isso. But I tell you what, he was a wonderful Bible student. Mas eu digo que ele era um maravilhoso estudante da Bíblia. But he made this statement apparently. Mas ele fez essa declaração, aparentemente. My knowledge of the Bible is as a Sabbath school teacher. O meu conhecimento da Bíblia é como o de um professor da escola sabatina. And basically, when the men came back to Australia, they said, well, he's shown that he doesn't really understand theology. E quando os homens voltaram para a Austrália, disseram, bom, ele mostrou que ele realmente não entende muito de I tell you, teologia. he understood truth and he understood error very well. Mas eu digo que ele entendia a verdade e ele entendia o erro muito bem. I had so many wonderful dialogues with Elder Pearson, especially in his retirement days, but also when he was president. Eu tive conversas maravilhosas com o pastor Pearson, especialmente quando ele já era aposentado, mas também quando ele era o presidente. In our dialogue on the great truths of the Bible, I never once found him in error. E no nosso diálogo acerca das grandes verdades da Bíblia, eu nenhuma vez o encontrei em erro. Oh, I tell you, we need our General Conference president to know this message, and I believe our new president does know this message. E eu digo a vocês que nós precisamos que nossos presidentes de associação geral conheçam essa mensagem, e eu acredito que o atual conhece. I don't know him as well as I knew Elder Pearson. Eu não conheço tão bem como eu conheci o pastor Pearson. Whenever he would come up to Washington when he was in retirement, he always asked me to give him a day to speak with him.
Quando ele vinha a Washington, já quando aposentado, o pastor Pearson sempre me pedia um dia para eu conversar com ele. And whenever I was preaching in North Carolina, E sempre que eu estava pregando na Carolina do Norte, we always had long chats together. nós sempre tínhamos longas conversas juntos. Oh, I tell you, they were some of the most precious times I've ever spent. Well, it is the most precious times I've met with a General Conference president. Foram os momentos mais preciosos que eu já passei com algum presidente da Associação Geral. I really was angry when I heard the mockery of this godly man. E eu realmente fiquei irado quando eu ouvi essa zombaria sobre esse homem de Deus. I'll just read to you one statement by Desmond Ford in one of our papers, Adventist papers. Eu gostaria de ler uma declaração de Desmond Ford em um dos nossos jornais adventistas. There are two aspects of Christ's work. Há dois aspectos da obra de Cristo. That which he did for us, which brings complete acceptance with God for every believer. Aquilo que ele fez por nós, que traz uma completa aceitação para com o crente, para com Deus. And in many ways that's a true statement. Do crente para com Deus. De várias formas, é uma declaração verdadeira. But he went on to say, and the work he does in us. E aí ele continua dizendo, e a obra que ele faz em nós. That's of course the sanctifying part of God's work Christ's work for us. Isso é claro que é a parte da santificação que Cristo faz em nós. Which has nothing to do with our acceptance by God. O que não tem nada a ver com a nossa aceitação para com Deus. Justification alone, salvation. Isso quer dizer o quê? Salvação através da justificação somente. When you think of the times justification and sanctification are married together in the Bible, quando nós vemos as vezes que justificação e santificação estão casadas juntas na Bíblia, let me read one of those statements. Deixe-me ler uma dessas declarações. In Acts, lá em Atos, chapter 26. Capítulo 26. Verse 18. Versículo 18. These are the words of Jesus, by the way, to Paul on the road to Damascus. Essas são as palavras de Jesus a propósito para Paulo no caminho a Damasco. So I'm quoting the highest authority in the universe. Então eu estou citando a maior autoridade do universo. Paul is only quoting them back here. Paulo só estava o citando novamente aqui. If you've got a red letter Bible, do they have that in Portuguese? Se você tem uma Bíblia com escritos de Jesus em vermelho, you'll see it's in red. Você verá que está em vermelho. To open their eyes. Para lhes abrires os olhos. And to turn them from darkness to light. E das trevas os converteres à luz. And from the power of Satan unto God. E do poder de Satanás a Deus. That they may receive forgiveness of sins. A fim de que recebam a remissão de pecados. Give me one word for those words. Deem a mim uma palavra para isso que nós lemos. They may receive forgiveness of sins. One word. A fim de que recebam a remissão de pecados, justificação. Because that's what justification is. Porque é isso que é justificação. We repent of our sins and he justifies us. Nós nos arrependemos de nossos pecados e Ele nos justifica. But he doesn't stop there. Jesus didn't stop there. Mas Jesus não para aí, Ele não parou ali. And inheritance amongst them which are sanctified by faith that is in me. E herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Jesus put them together. Jesus coloca os dois juntos. Dare I separate them apart? Então, será que eu poderia me atrever a separá-los? If I were to give you a study on justification and sanctification here this morning, Se eu fosse dar um estudo sobre justificação e santificação aqui nesta manhã, I will show you that we're justified by faith. eu mostraria que nós somos justificados pela fé. Do we all agree? Todos concordamos? I will show you that we're sanctified by faith. This text says that in any case. Mostraria que nós somos santificados pela fé, que é o que esse texto diz, de qualquer The forma. same faith that we need to be justified, we need to be sanctified. A mesma fé que nós precisamos para sermos justificados, nós precisamos para que sejamos santificados. Romans 5:1 says we're justified by faith. Romanos 5:1 diz que somos justificados pela fé. Acts 26:18 says we're sanctified by faith in Atos him. 26:18 diz que somos santificados pela fé nele. But also if you go to Romans 5 verse 9, Mas se vocês forem para Romanos 5:9 também, you will find that we're justified by his blood or his sacrifice. nós encontraremos que somos justificados pelo seu sangue ou pelo seu sacrifício. But if you go over to Hebrews 13 Mas se você for para Hebreus 13, verse 10 and 12, versículos 10 e 12, you will find that we are sanctified by his blood or his sacrifice. nós também encontraremos que somos santificados pelo seu sangue ou pelo seu sacrifício. They're all part of the one saving ministry of Jesus. Todos esses dois aspectos são parte de um ministério que Cristo faz para nos salvar. We should have a series here about as long as this to take up justification and sanctification and those great principles that bind together for each of our salvations. Deveríamos ter uma série aqui sobre os princípios de justificação, santificação e como eles se unem em nossa salvação. Well, yes, I've got more material here, and that's just a tip of what's in this book. Tenho muito mais material aqui, isso é apenas uma coisa mínima do que está nesse livro. If we don't know the pathway of our church, the sacred history of the Seventh-day Adventist Church, Se não conhecermos o caminho que trilhou a nossa igreja, a história sagrada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, well, of course, neither the BRI committee report or the Palmdale report solved anything. nem a reunião do Instituto de Pesquisa Bíblica lá na Austrália, nem a conferência de Palmdale conseguiram resolver o assunto. By this time, I was president of Columbia Union College in Maryland. E nesse período eu era presidente da Faculdade Columbia Union em Maryland, Just 1 mile from where the General Conference was then. apenas a 1 milha de onde era a Associação Geral. However, I got another shock. Entretanto, eu recebi um outro choque. I had been called to preach at a major conference in Indianapolis, Indiana. Eu fui chamado para pregar em uma outra associação em Indianápolis, Indiana. And one of the other speakers was Elder Willis Hackett. E um dos outros oradores era o pastor Willis Hackett. He was still a vice president of the General Conference at that time. Ele ainda era um vice-presidente da Associação Geral naquela época. And while we were talking together between meetings, Enquanto nós conversávamos juntos entre as he reuniões, said, "Well, you'll be interested to know the latest news." ele disse: "Você estaria interessado em saber as últimas I wondered notícias?" what he was going to tell me. E eu queria saber o que ele iria me dizer. We've decided to call Desmond Ford
to teach at Pacific Union College. Nós decidimos convidar Desmond Ford para ensinar na faculdade da Pacific Union. It felt like my heart had gone down to my big toe. E eu senti como se o meu coração tivesse caído até o meu pé. I said, why would you do that? E eu disse, por que vocês fariam isso? Now, I knew Elder Hackett casually well at that time. Eu conhecia casualmente bem o pastor Hackett naquele And I momento. had a good respect for him. E eu tinha um bom respeito por ele. Of course, he's passed to his rest now, but I've always had a good respect for him. É claro, ele já faleceu, mas eu sempre tive um bom respeito por ele. Oh, he said, we've got to do something about Des Ford. E eu disse, nós temos que fazer algo acerca de Desmond Ford. I said, you certainly do need to do something. E eu disse, claro, você precisa He said, fazer algo. Ford is a big fish in a little pool. Então ele falou, Ford é um grande peixe em uma piscina pequena, In um other aquário words, down pequeno. in Australia, he was in a little pool. Em outras palavras, na Austrália era pequeno demais para ele. And then he said, when we bring him to America, he will be a small fish in a big pool. Então, quando nós trouxermos ele para os Estados Unidos, ele será um pequeno peixe em um grande aquário. I said to Elder Hackett, E eu disse para o pastor Hackett, you got it wrong. você não sabe o que está falando. What do you mean? O que você quer dizer? He'll be a big fish in a big pool. Ele será um grande peixe num grande aquário. Well, he said, when he has to rub minds with the great minds we have at Andrews and the theologians that we have here in the United States. Bom, quando ele tiver que competir a sua capacidade intelectual com as grandes mentes que temos na Andrews e nos Estados Unidos, And he'll realize he's wrong on many of these points. ele vai perceber então que está errado em muitos desses pontos. I said, there's not one man in the seminary that has a mind that compare with the mind of Desmond Ford. E eu disse, não há um homem no seminário que tenha uma mente capaz de competir com a mente de Desmond Ford. I think Elder Hackett thought I was crazy, Eu acho que o pastor Hackett pensou que eu estava louco, but that proved to be the case. mas provou ser esse o caso. None of them could match his mind. Ninguém conseguia se equiparar à sua mente. I never tried to match his mind. Eu nunca tentei me equiparar à sua mente. Whenever I spoke to him, I used the mind of God, not my mind. E sempre que eu falei com ele, eu usava a mente de Deus e não a minha mente. Then I'm on superior ground. Então eu estou num patamar superior. If you knew how quick-witted Des Ford was, how brilliant he'd come out with his arguments. Se vocês compreendessem quanto ele era rápido em seus argumentos, quão brilhante ele era. Well, we go a little further. He's now in the United States. Mais adiante, então, agora ele está nos Estados Unidos. All these universities and colleges were asking him to come and take weeks of prayer and other big settings. He was so popular. Todas essas faculdades e universidades estavam chamando para fazer semanas de oração. Ele é muito popular. By the way, he never spoke at Columbia Union College because I was president there. A propósito, ele nunca falou lá na faculdade Columbia Union quando eu era presidente lá. But he was influencing them and the professors. Mas ele estava influenciando as pessoas ali e os professores. And so, like a prairie fire, the new theology became well embedded in the United States of America. E então, como um fogo que se alastra, a nova teologia tomou conta dos Estados Unidos da Soon Elder América. Pearson was no longer the General Conference president. E logo, já o pastor Pearson não era mais o presidente da Associação Geral. And his final appeal as he was retiring, E seu apelo final, quando ele estava se aposentando, he made that plea that don't let our church go into apostasy.
Ele fez um apelo para não deixarmos a nossa igreja ir à apostasia. Don't let it happen, he said. Não deixe isso acontecer, ele disse. But of course, he was no longer General Conference President. Mas é claro, ele já não era mais o presidente da Associação Geral. By the way, in that appeal, he specifically mentioned Loma Linda University and Andrews University. E a propósito, naquele apelo ele mencionou especificamente a Universidade de Loma Linda e Andrews. How many of you have read that appeal? Quantos de vocês já leram esse apelo? Isn't it a powerful appeal? Não é um apelo poderoso? Oh, I tell you, he couldn't have made it stronger. Eu digo, não poderia ter sido mais forte. But I tell you this, in retirement, Elder Pearson was a discouraged man at what was happening in the church. Mas eu digo que depois de aposentado, o pastor Pearson se tornou um homem desencorajado por tudo o que acontecia na igreja. At least 3 times, different times, he said to me, Pelo menos 3 vezes ele me disse: Colin, I don't know what more I should have done as General Conference President. Ele falou, Colin, eu não sei o que mais eu poderia ter feito como presidente da Associação Geral. I said, Elder, Eu disse, pastor, you did all you could. você fez tudo o que podia, But people have to make their decisions. mas as pessoas têm que tomar suas decisões. Oh, he was so sad by the continual apostasy coming into this church. Ele estava tão triste pela contínua apostasia que entrava na igreja. He didn't go to sleep or just go doing all sorts of pleasures when he was retired. Ele não ficava só dormindo ou satisfazendo seus próprios prazeres quando se aposentou. He went to remote places to do some pastoring for some times. Ele ia a áreas remotas para fazer algum trabalho pastoral, às vezes, Like to the Cayman Islands como as Ilhas Caimã and some of the Hawaiian Islands. e algumas das Ilhas Havaianas. And he died in the Hawaiian Islands. E ele faleceu nas Ilhas Havaianas, He was 78 years of age. com 78 anos de idade. Do you know how they found him when he was dead? E vocês sabem como é que encontraram-no quando ele estava morto? He was on his knees at his bed. Ele estava ajoelhado ali na sua cama. You can imagine Vocês podem imaginar how devastated I was that he was dead. quão devastado eu fiquei com sua morte. What a godly man. Que homem de Deus. Oh, I want to see him. Eu quero vê-lo. Oh, I want to see this man. Eu quero ver esse homem. He made such an impact upon me. Ele fez um impacto muito grande na minha vida. Oh, brethren and sisters, Irmãos e irmãs, you may never have seen him or heard him preach. talvez você nunca ouviram ou ouviram pregar. He wasn't one of those bombastic preachers, Ele não era um daqueles pregadores bombásticos, but he could get to your heart. mas ele conseguia alcançar o seu coração. He gave every evidence of being a truly converted Christian. E ele deu todas as evidências de ser um cristão verdadeiramente convertido. Well, when I went into self-supporting work in 1978, E quando eu entrei na obra de sustento maybe próprio I em should say something before this. I went to his funeral in North Carolina. eu fui para o seu funeral na Carolina do Norte. In that coffin, E naquele caixão, Brother Mayor, you were there too, weren't you, at that funeral? Pastor Mer também estava lá naquele I funeral. looked at that little body. E eu olhei para aquele pequeno corpo. He was a small-built man.
Ele era um homem pequeno, but he was a giant. mas era um gigante para o Senhor. Well, when I went to Weimar to start the college there, Quando eu fui para Weimar para começar aquela faculdade ali, Desmond Ford eventually had been released from Pacific Union College. Desmond Ford, ele acabou sendo dispensado da faculdade Pacific Union. Why was he released? Por que ele foi demitido? He got too bold. Ele ficou muito incisivo, enfático. He thought he had too much support. Ele achou que tinha apoio demais. And so one Sabbath afternoon, Em um sábado à tarde, he spoke at a forum meeting. ele falou na reunião do fórum. The forum is a liberal branch of Adventism, if you want to call it that. O fórum é um braço liberal do adventismo, nós podemos chamar assim. He denied the sanctuary message that even there was a sanctuary in heaven. E ele negou a mensagem do santuário, até mesmo que há um santuário no céu. He came out of the closet, as it were, and was so bold, and it was recorded. Ele falou de forma tão enfática, tão firme, que foi gravado. Within days, I had a copy of what he had said. E dentro de alguns dias eu consegui uma cópia do que ele havia dito. Someone from Pacific Union College sent it to me. Alguém da faculdade Pacific Union mandou para mim. I said, "There's no way now they can keep him in denominational service." E eu disse, agora não tem como eles manterem na obra denominacional. And that's exactly what happened. E foi exatamente o que aconteceu. It didn't happen immediately, Não aconteceu imediatamente, but Elder Wilson, the then General Conference President, called a conference at Glacier View up in the mountains of Colorado. mas o pastor Wilson convocou uma conferência em Glacier View, no Colorado. There to discuss with him and other theologians and leaders Para discutir com outros teólogos, líderes. They gave Desmond Ford 6 months to prepare his defense on full pay. Eles deram 6 meses para Desmond Ford preparar sua defesa. And then they had the conference up in the mountains. Então eles tiveram aquela conferência lá nas montanhas. I understand there were close to 100 people there. E, pelo que eu saiba, havia cerca de 100 pessoas lá. Desmond was confident of the outcome. Desmond, ele estava certo do resultado, do que seria o resultado. Because many of these theologians had supported him. Porque muitos desses teólogos haviam apoiado. But when they were at that conference, Mas quando estavam naquela conferência, most of them didn't support him. a maioria não apoiou. They were afraid of their own position. Eles ficaram com medo de suas próprias posições. Don't ever think that those who are unfaithful to the Lord are going to stand by you in those kind of circumstances. Jamais pensem que aqueles que são infiéis a Deus irão te apoiar nesse tipo de circunstância. But they still said he had given such wonderful presentations on soteriology. Mas mesmo assim houve they think. Sorry, I didn't hear. It was written up in the review in the ministry magazine. Eles fizeram bons discursos acerca de soteriologia. Foi para a revista Ministry. That Ford had given us wonderful insights into soteriology. Foi o que eles disseram, aliás, acerca de Ford, que ele deu grandes discursos sobre soteriologia. You've explained that that's salvation issues. Que é a ciência da salvação, soteriologia, estudos. But he was wrong on his eschatology, his prophetic interpretations.
Depois também ele estava até mesmo errado na sua escatologia, ou interpretações proféticas. Very quickly, Des and Gillian, his wife, set up home about 30 miles from Weimar. E depois eles tiveram uma casa lá a cerca de 30 milhas, 50 quilômetros da faculdade Weimar. Soon Des and Gillian came up to see me. E depois de um tempo, Desmond e Gilly vieram para me ver, sua esposa. He walked into the college rooms. E ele entrou nas salas lá da and he escola. started to write things on the board, E ele começou a escrever coisas nos quadros, as if he was teaching a class. como se ele estivesse ensinando classes. I said, Des, you'll never get that opportunity here at Weimar. E eu disse, Des, você nunca terá essa oportunidade aqui no Weimar. But I said, there's one thing I want to say to you, Des. Mas eu falei assim, há uma coisa que eu quero lhe dizer, Des. I totally disagreed with the Ministry magazine's statement about you not being worthy of being in the denomination. Eu não concordo totalmente com os artigos da revista Ministry que você disse que, dizendo que não era... Sorry, he said he was not worthy. Que a revista disse que ele não era digno de estar na denominação. He seemed surprised that I said that. E ele parecia surpreso que eu disse aquilo. He thought I would totally be happy about it. Ele pensou que eu estaria totalmente feliz com isso. I said, Des, if you were right on your soteriology, you were certainly right on your eschatology. E eu disse, Des, se você estava certo na sua soteriologia, você também estaria certo na sua escatologia. And if you were wrong on your eschatology, you were wrong on your soteriology. E se você estivesse errado na sua escatologia, estaria errado também na sua soteriologia. And Des said to me, I agree with that. E Desmond disse a mim, eu concordo com isso. One of the few times we ever agreed. Foi uma das poucas vezes que nós concordamos entre nós. But he claimed he was right on both, and I claimed he was wrong on both. Mas ele disse que estava certo em ambas e eu falei que ele estava errado em ambas. But even though he was dismissed from denominational employ, Mas mesmo tendo sido demitido da obra denominacional, nevertheless, his influence still carries on in our denomination, and it's reached down here to Brazil in some areas. mesmo assim, a sua influência está espalhada na denominação e até mesmo aqui no Brasil em várias áreas. Probably what some believe here, they've never heard of Desmond Ford, but that's where it comes from. Provavelmente o que muitos creem aqui nunca ouviram de Desmond Ford, mas provavelmente é de onde vem. The history of the Adventist Church is a sad history. A história da Igreja Adventista é uma história triste. But we have to remain faithful to Jesus. Mas nós temos que permanecer fiéis a Jesus. And then it will be glorious and triumphant. E então esta será gloriosa e triunfante. Listen, God is not counting upon a majority of Seventh-day Adventists. Deus não está contando com a maioria dos adventistas do The sétimo dia. remnant of Israel is very small. O remanescente de Israel é muito pequeno. Isaiah 1:9. Sorry. Very small. Muito pequeno. Now, Isaías it's not 1:9. the remnant of the world. Não é remanescente do mundo, It is the remnant, the very small remnant of this church that is going to go through to glory. é o pequeno remanescente dessa igreja que irá para a glória. And all the other people we've brought to Jesus. E todos os outros que são trazidos a Jesus. God is in the business of trying to save every single human being. Deus está querendo salvar todo ser humano.
He's not willing that any should perish. Ele não quer que nenhum pereça. If we could each one be so anxious to be with Jesus throughout eternity, Se todos nós estivéssemos bem ansiosos por estar com Jesus pela eternidade, then we'd have been home in glory long before this. já estaríamos nesse momento na glória no nosso It's lar. not the world's sin that is keeping Jesus from coming. Não é o pecado do mundo que está impedindo Jesus de voltar. It's the wickedness in God's professed Seventh-day Adventist Church. É a maldade na professa Igreja Adventista do Sétimo Dia de Deus. One day we're going to rejoice in the glory of what God has done with and through this church. Um dia iremos nos regozijar pelo que Deus fez e tem feito na sua igreja. I would love to live long enough to see that take place, brethren and sisters. Eu gostaria de viver o suficiente para ver isso acontecer, irmãos e irmãs. Because I don't want this wicked world to continue the way it is for years and years more. Porque eu não quero que esse mundo ímpio continue por anos e anos mais. At the end of the world, the events are going to be very rapid. No fim do mundo, os eventos serão muito rápidos. And I believe it's not going to take long to take the gospel to the world. E eu acredito que não levará muito tempo para levar o evangelho ao mundo. We will have the miracle of the latter rain Nós teremos o milagre da chuva serôdia, that will take us through quickly and miraculously to every individual on the face of this planet. que nos levará rápida e miraculosamente a todos os indivíduos desse planeta. Do you think everyone in St. Paulo is going to hear this message? Vocês pensam que todos em São Paulo irão ouvir essa mensagem? Or Rio or all the other mega cities in this nation? Ou no Rio, ou todas essas mega cidades nessa nação? I want you to know every single individual miraculously will hear this message. Quero que vocês saibam que todo indivíduo miraculosamente irá ouvir essa mensagem. When I fly into São Paulo, Quando eu vou para São Paulo, I see these almost unending high-rise buildings. do avião eu vejo esses arranha-céus quase sem fim. And I've often prayed, or a number of times prayed, Lord, you've got to get those doors open in all these high-rise buildings. E eu orei várias vezes, Senhor, tem que abrir essas portas desses arranha-céus. But God is going to send His angels to help us. Deus enviará seus anjos para nos ajudar. The Holy Spirit's miraculous power will go before us. O poder miraculoso do Espírito Santo irá diante de nós. Humanly, it's totally impossible. Humanamente falando, é totalmente impossível. Deus enviará seus anjos para nos ajudar. The Holy Spirit's miraculous power will go before us. O poder miraculoso do Espírito Santo irá diante de nós. Humanly, it's totally impossible. Humanamente falando, é totalmente impossível. But God will. Mas Deus cumprirá a sua promessa. The gospel of the kingdom will go to every nation, kindred, tongue, and people. O evangelho do reino irá para toda nação, tribo, língua e povo. That's the sure word of God. Essa é a palavra certa de Deus. But what Jesus said to his disciples is even more. Mas o que Jesus disse para os seus discípulos é ainda mais. In Mark 16:15, Em Marcos 16:15. it will go to every creature, meaning every human being. Irá para toda criatura, querendo dizer todo ser humano. Oh, I pray that God